Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui fazer alguns comentários sobre esse livro inevitável do W. Clement Stone, que é o coautor do livro Atitude Mental Positiva, do Napoleão Hill. Já tem resenha desse livro aqui no canal, se vocês quiserem ver, vou deixar linkado em algum lugar aqui na tela, que é um dos meus livros preferidos. E esse livro aqui, já aproveito para falar para vocês que ele vai compor aí a minha biblioteca junto com o Atitude Mental Positiva. Eu acho que eles se complementam bastante. Então, se você já leu o Atitude Mental Positiva, gostou, ou tem interesse, enfim, esse livro aqui complementa de uma maneira muito legal e é sobre ele que eu vou falar aqui hoje, tá? Então, Infalível foi lançado este ano pela editora Citadel, aqui no Brasil, um sistema de sucesso à prova de erros. Quando eu peguei esse livro na mão, lá na livraria mesmo, ele me pareceu ser um livro muito voltado para trabalho, para negócios, né? Então, você gostaria de ter mais sucesso? Porque algumas pessoas têm sucesso e outras não, blá, 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 blá. E eu sempre gosto de dar uma olhada no índice para ver se vai me interessar realmente, porque como eu já tenho todos os livros do Napoleão Hill, eu fico pensando, será que não é só mais um? Bom, mas enfim, né? E aí o índice é muito bom porque ele tem algumas provocações assim que me chamaram a atenção, como por exemplo, não deixe o seu futuro para trás, seja o seu próprio mestre, trilhe o caminho correto, triunfar dá menos trabalho do que fracassar, que mais? Cadê? Nós domamos a tempestade, enfim, me fez parecer, tá, que é um livro, assim, que ia me ajudar muito nesse momento que eu estou vivendo com relação ao trabalho, enfrentando dificuldades e por aí vai, né. Então, comprei e comecei a ler e li, assim, ontem e já quis fazer a resenha aqui para vocês, porque eu acho que é um livro que, pô, vale a pena registrar no calor do momento o que eu achei, sabe? E no final das contas, é um livro que pode ser lido tanto para quem tem um negócio, como no meu caso, como para quem quer buscar uma realização maior no trabalho, na vida profissional ou na vida pessoal. Ele também foca bastante assim no trabalho com vendedores, por exemplo. Então, se você trabalha com vendas, certamente você vai gostar desse livro, assim como todos o Napoleão Hill, né, são muito voltados para isso. Mas lembrando que vender, por exemplo, vender ideias, persuadir pessoas, né, tudo é venda. Então, todas as pessoas podem se beneficiar desse tipo de conteúdo. E, bom, o método aqui, ele, como que eu posso dizer? O livro, o Clement Stone, ele vai trazer um método dele para ter sucesso, que é baseado em 3 pilares do método dele, que vão sendo explicados ao longo de todo o livro, né? Que seriam, então, inspiração para agir, know-how e conhecimento prático. O inspiração para agir, ou seja, você precisa ter inspiração para agir. Não adianta você ler um livro também que te motive se você acabar não colocando isso em prática, né? Então, você tem que ter essa inspiração para logo em seguida agir. É aprender a se inspirar, gerar essa motivação e colocar a mão na massa. Isso que significa inspiração para agir. E quem é empreendedor sabe como é difícil a gente manter essa inspiração, e nem só empreendedor, né? Acho que no trabalho acaba todo mundo ficando de saco cheio de tempos em tempos. Então, você manter assim essa motivação, ficar inspirado para trabalhar, para fazer as coisas, é, assim, cara, motivação é que nem tomar banho, você tem que tomar todos os dias. Motivação é a mesma coisa, você tem que se motivar todos os dias, porque senão o negócio fica ruim mesmo, né? Não é uma coisa que se mantém para todo sempre. Tenho certeza que existem pessoas aí que são automotivadas, mas assim, eu não sou uma delas. Eu tenho meus dias que eu acordo meio desanimada também, assim como acho que todo mundo. Então, a gente ter algumas estratégias que nos façam ficar nos trilhos, né? Eu acho que é interessante para a gente ficar bem, né? Mentalmente falando. O know-how é aquilo, você sabe como fazer, como colocar em prática. E isso vem da experiência. Então, o terceiro item, que é o conhecimento prático, né, que é, tá bom, eu sei como fazer, eu percebi princípios nessas coisas que eu faço de maneira recorrente, para poder facilitar esse trabalho, para poder ensinar outras pessoas, e tenho o conhecimento prático, porque não adianta também ter o conhecimento só na cabeça e não colocar em prática, né? E aí ele vai trazendo, e por isso que eu falo que esse livro conversa muito com atitude mental positiva, porque ele complementa. Ele faz várias referências à atitude mental positiva e traz vários conceitos que são da coisa toda do Napoleão Hill, das leis do triunfo e tudo mais. Então, ele vai trazer aqui, por exemplo, logo no capítulo 2, o princípio, que é a questão do ambiente, de como o ambiente influencia. Você está sujeito ao seu ambiente, portanto, selecione um ambiente propício ao seu desenvolvimento e que o coloque no rumo do seu objetivo. E aí ele vai trazer um monte de exemplos, ele vai mostrar como que ele superou a timidez, quando que você sabe que você tem que desistir de alguma coisa, como fazer as pessoas te ouvirem. Então são uns tópicos curtinhos, olha,
tá vendo? Só isso aqui, aí aqui, só isso aqui. É uma leitura bem rápida e gostosa, sabe? É uma leitura, assim, bem pontual. E no final de cada capítulo, ele tem uma parte sempre que é assim, ó, pequenas dobradiças que abrem grandes portas. E aí ele traz ali algumas coisas resumidas do capítulo que são pequenas ações que você já pode fazer, por exemplo. Então, é nesse aqui do ambiente, né? No final das contas, seu ambiente irá controlá-lo. Portanto, certifique-se de controlar seu ambiente. Evite situações, pessoas, parceiros que tendem a atrasá-lo. Cara, isso aqui já vale o livro, né? Porque se a gente for colocar esse ensinamento em prática, sai muita coisa daí. 2. O sucesso é conquistado por quem tenta. Quando há muito a ganhar e pouco a perder, apenas tente. 3. Não é pensando que você irá superar seus medos, e sim agindo. 4. Nunca se esqueça, o sistema funciona se você fizer o sistema funcionar. Então, é isso, né? E aí vai indo, ó, seja seu próprio mestre, continua falando sobre tudo está na sua mente, como que você desenvolve força de vontade, entendendo quais são, então, as paredes invisíveis, né, que te bloqueiam. Não deixe o seu futuro para trás, o capítulo 4, ele vai falar muito sobre a insatisfação inspiradora, que é aquela insatisfação que nos move para a mudança. É muito legal, ele fala sobre como que você consegue convencer a si mesmo de algumas coisas, de fazer o certo, e ele fala muito sobre isso, né? Ele fala aqui uma parte, não sei se é exatamente nesse capítulo, sobre as coisas que geralmente destroem as pessoas com relação ao sucesso delas. E daí é mentira, álcool, sexo ilícito e coisas desse tipo, sabe? Então, olha, é muito legal a maneira como ele coloca, porque mostra como isso vai te prejudicar para o sucesso e não em qualquer outra coisa. Então, para as pessoas que têm algum problema com isso, pode ser bastante interessante, né? Aí ele vai falar que triunfar dá menos trabalho do que fracassar, e ele vai ter um capítulo inteiro destrinchando isso. Ele fala que o trabalho é a forma como a energia é usada, então se você usa direcionado para o sucesso de forma assertiva, você gasta menos tempo, você, enfim, tem menos trabalho, digamos assim. Ele fala sobre o poder do fracasso temporário, que tem aquela frase do Napoleão Hill, né? Que todo fracasso temporário é a semente de um bem maior lá na frente, por aí vai, que é aprender com os erros e tudo mais. Ele vai falar sobre trilhar o caminho correto no capítulo 6, que como transformar derrotas em vitórias, enfim, ele vai falar sobre a prática desse método que ele está ensinando, dos 3 estágios, enfim, né, gente, isso aqui é... E ele fala que a inspiração para agir é o ingrediente mais importante do sucesso em qualquer atividade humana. E a inspiração para agir pode ser desenvolvida sempre que se queira. Um homem inspirado pode superar todos os obstáculos porque tem o poder da ação, que daí é o próximo capítulo. Então, assim, é uma leitura muito fluida e gostosa. Não vou falar aqui de absolutamente todos os capítulos, né? Vocês podem ver no link que eu vou deixar aqui embaixo para você ver mais sobre esse livro na Amazon. Inclusive, se você quiser comprar o livro através desse link, o nosso canal ganha uma pequena comissão, que sempre ajuda a gente a manter aqui o canal rodando e tudo mais, né? Eu gosto muito que ele fala sobre o momento da crise de 29 nos Estados Unidos, porque o Napoleão Hill, o Clement Stone viveram todos nessa época, né? Que como vender antes da crise era fácil, mas como o fato de a crise ter vindo ajudou ele a rever todos os processos e ele acabou construindo um processo de venda que permitiu que ele vendesse mais durante a crise do que antes, justamente porque ele prestou atenção, que enquanto estava tudo vendendo bastante, né, no tempo aí de, de abundância e tudo mais, ele não precisava prestar atenção nisso, porque vendia muito fácil. E aí, como ele começou a prestar atenção, ele passou a vender mais e transformou isso num processo. É muito interessante, especialmente, eu até anotei aqui, né, que é muito similar ao que a gente vive hoje no Brasil, com essa crise que está há tanto tempo e da maneira como a gente vive hoje, né, tantas pessoas desempregadas, tantos empreendedores fechando as portas, né, e aí ele traz coisas práticas mesmo, ele coloca aqui uma checklist de como ele fez para treinar um vendedor, sabe? Então, assim, muito, muito, muito legal. Eu amei esse livro de verdade. E peraí que eu quero mostrar algumas coisas aqui para vocês antes da gente finalizar essa resenha, tá? Ah, e ele fala aqui, né? O mapa do tesouro, ele dá um passo a mais. Então, só para mostrar para vocês, que tá aqui, ó. Então, no ano de 1939, eu havia encontrado todas as partes do mapa do tesouro. 1. Inspiração para agir segundo a própria vontade. 2. Know-how para conquistar riqueza e sucesso. 3. Conhecimento de como construir um negócio lucrativo e bem-sucedido. E 4, o que ele colocou depois, que foi uma filosofia de vida.
E aí ele vai falar da filosofia de vida da pessoa que tem sucesso. É um capítulo lindo, 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 lindo. Antes de finalizar, gente, eu só queria falar uma coisa que sempre tem esse tipo de comentário quando eu faço resenha de algum livro do Napoleão Hill ou falo sobre algum livro mais voltado para empreendedorismo ou negócios, que é uma coisa que todos vocês sabem, que são todas as questões e problematizações que a gente tem que fazer quando a gente está falando de um discurso liberal, depois neoliberal e por aí vai. Então, sim, tá aí cientista social que estuda sociologia do trabalho, nem precisa dizer como eu estou consciente desses problemas todos. Mas a grande questão aqui é que a gente tem que tomar cuidado para não jogar a água fora com o bebê dentro. Então, putz, o Clement Stone, assim como o Napoleão Hill, são figuras, são reflexos do tempo que eles viviam. Homens brancos, morando nos Estados Unidos na época de ouro aí do capitalismo, né, antes da crise de 29 e depois lá tudo que aconteceu, depois da Segunda Guerra e tudo mais, puderam prosperar dentro das condições que eles tinham. E a visão que eles tinham culturalmente falando de ameaça comunista e coisas do tipo. O Clement Stone até dá um exemplo aqui que ele cita isso. Não prejudica em nada do livro, mas ele está dando um exemplo ali de aplicação e ele fala, não, porque a ameaça comunista ele só cita, sabe? Então, assim, não peguem um pontinho como esse e falem, o livro é uma porcaria porque ele é anticomunista ou coisa do tipo, porque assim, gente, não prejudique em nada o livro, não, às vezes não tem nada a ver nem com o que o cara pensava direito, ele tinha uma percepção vivendo lá na política macartista americana, então, sabe, lembre-se que todo homem é fruto do seu tempo histórico, da sua cultura, e você consegue tirar coisas muito boas deste livro, se abstraindo desses exemplos meio groselísticos colocados em algumas vezes, né? O Quem Pensa Enriquece, Napoleão Hill tem vários assim, você tem que abstrair bastante, foi uma leitura mais difícil para mim nesse sentido, mas eu não vou descartar o que ele ensina no livro, né, com base nessas groselhas que aparecem de vez em quando. Então, isso é uma coisa importante a se falar. Porque o livro, a linguagem é difícil, é antiga. Gente, sim, foi escrito na década de 20, né? Então, assim, vamos só lembrar de tudo isso, porque, cara, se tem gente estudando, sei lá, Shakespeare até hoje com a linguagem com Old English lá super difícil, a gente tem que lembrar que isso se aplica a leituras mais modernas, mais contemporâneas também. A gente está em 2022, né, tá aqui no século XXI, mas a gente está lendo muito livro do século XX que tinha uma linguagem diferente. Então, cara, tenta ir além do formato, né? Tenta ir além desses pequenos detalhes assim e pega a essência geral dos livros que aí você vai se dar bem. Eu gostei demais, já vai ficar na minha prateleira aqui na minha estante, junto com a Atitude Mental Positiva, um livro para reler de tempos em tempos. E ele recomenda que todo mundo. Ele coloca, em primeiro lugar, as afirmações positivas que ele faz toda manhã, que são 3 frases, né? Eu até coloquei num post-it aqui para ler, que é: eu sou saudável, eu sou feliz, eu sou incrível. Então, para você olhar no espelho e repetir essas afirmações todos os dias, eu acho que mal não faz, tá bom? E a outra afirmação também que ele fala, repete 50 vezes por dia até absorver, que é uma frase do Napoleão Hill que ele fala, né, tudo que a mente humana é capaz de imaginar, ela é capaz de conceber, ou algo nesse sentido, né? Ele fala para repetir 50 vezes por dia, para você efetivamente acreditar que todas as coisas, todas as conquistas, realizações nascem na sua mente, e quanto mais você se acostuma com a possibilidade de conseguir fazer, mais perto você chega. E ele fala sobre o lance da perfeição. Às vezes a gente fala assim, eu não vou conseguir fazer porque não vai ser exatamente como eu queria, ou não vai ser perfeito. Só o fato de você mirar num ideal, você mirar numa perfeição, vai fazer com que você melhore a sua experiência, mais do que se você não mirasse nesse ideal e nessa perfeição, sabe? Então, é uma relação muito bacana que ele traz com a nossa própria prática, falando sobre o que é maestria e tudo mais. Gostei, recomendo fortemente. Se você está precisando de uma dose adicional aí de motivação, de ânimo, se você é empreendedor, se você é empreendedora, se você está meio desanimado com o seu trabalho, sério, recomendo muito a leitura. É uma leitura de motivação, tá bom? Que também traz bastante questão prática que dá para você implementar ideias aí para o seu trabalho. Então é isso, não queria deixar passar o calor do momento para falar o que eu achei desse livro. Ele já tem as minhas marcações aqui e com certeza já vai entrar na filinha de releitura, porque eu quero reler daqui a um tempo para pegar algumas coisinhas que eu vi por aqui e ir implementando aos poucos, como toda releitura, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha com algum amigo se você acredita que ele vai estar precisando disso aqui, né? Veja o link do livro aqui embaixo, que eu vou deixar aqui para vocês na descrição ou no comentário fixado, tá bom? E se inscreva no canal se você for novo por aqui e curtiu esse vídeo, gostou da proposta do canal, falando sobre produtividade compassiva, tá bom? Tamo junto, um beijo e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.